E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar? Nesse vídeo eu vou comentar sobre a audiência pública que foi realizada na segunda-feira na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e na Câmara dos Deputados, né? Foi uma conversa aí coordenada pelo deputado Otávio Leite e teve a presença aí de pessoas relacionadas à questão da pessoa com deficiência, tanto defendendo quanto do lado da Receita Federal, defendendo o lado do governo. Então, essa audiência foi bem interessante, né? Não foi tão positiva quanto eu esperava, mas pelo menos foram colocados pontos bem importantes defendendo o lado das pessoas com deficiência. Começou o deputado Otávio Leite fazendo uma apresentação inicial. O Rodrigo Rosso, da revista Reação, fez uma explanação sobre a situação da pessoa com deficiência de forma geral, que precisa de um veículo. A fala dele foi muito prejudicada pelo áudio, o áudio picotou bastante, mas o que ele falou em suma foi quem são as pessoas com deficiência que precisam desses veículos aí no Brasil, né? Famílias de pessoas que a questão do não condutor, que tem os filhos com deficiência cadeirantes, que precisam aí de espaço, né? Defender o lado aí da necessidade da pessoa com deficiência. Por que precisa ter carros, ter variedade de carros para escolher para atender as necessidades, né? Depois o Renato Pacarelli falou muito bem aí sobre também quais são as necessidades reais da pessoa com deficiência, por que esse limite colocado para o IPI torna a isenção inócua, já que 90% das pessoas precisam de um carro com câmbio automático. Então ficou aí restrito a um modelo apenas. Ele defendeu muito bem essa questão, né, que a isenção ela é para atender uma variedade muito grande de pessoas com deficiência que perderam completamente essa opção. E aí veio também o presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, o advogado Caio, que falou bem muita coisa importante também, a questão jurídica, né? Falou aí, mas defendeu também o lado da pessoa com deficiência. E aí veio a secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência do Ministério da Mulher, Priscila Roberta. E começou já alguns absurdos aí. Primeiro veio falar que a pessoa com deficiência está comprando Porsche. A Porsche não tem isenção para PCD. Eu acho que ela não sabe disso. Então veio dizer que a pessoa com deficiência está comprando Porsche com isenção. Então isso aí é um exemplo furado. Existem veículos com isenção na BMW. A BMW tem aquele acordo que a Volvo fez para isenção de IPI em veículos importados. Na BMW existem veículos aí de 500, 600 mil que dá uma isenção aí de 10, 20% de isenção no IPI. Mas ela falou coisas coerentes, como a necessidade de revisão dos 70 mil reais. Estamos aí há 12 anos com esse valor aí. Então, até o subsecretário da Receita admitiu que tem que rever esse valor. E agora eu vou falar justamente das falas desse subsecretário da Receita Federal. Ele argumentou que há compras de veículos. Citou um exemplo de um veículo de 247 mil que com isenção saiu por 193 mil. 50 e poucos mil de isenção. Aí eu pergunto qual o percentual das pessoas com deficiência que compram carro no Brasil que consegue carro desse valor. Tenho certeza, eu não tenho os dados, eu não tenho os números, mas eu tenho certeza que é menos de 1%. Menos de 1%. Você pega aí 3, 5, 10, 15 casos aí de gente comprando carros de alto luxo que consegue aí 50, 60 mil reais de desconto, como o exemplo que o cara deu aí,
E vai mudar o quê? E eu ainda discordo, sinceramente. Minha posição é essa. Não devia ter limite de isenção de IPI, por quê? O cara fala assim, é o cara que compra um carro de 250 mil, ele não vai ter problema para adaptar. Isso foi a fala do subsecretário da Receita. Mas quem falou que o problema é adaptar o carro? Você acha que a isenção é por causa da adaptação? Não é por causa da adaptação, não. A isenção é uma compensação pela falta de estrutura que a cidade impõe. E se o cara venceu na vida, batalhou, conseguiu ter uma condição de vida boa, por que ele não pode ter isenção igual a pessoa que tem menos condição tem isenção? Ele também tem gasto maior. Ele também é uma pessoa com deficiência, vai comprar uma cadeira de rodas, compra uma cadeira de rodas importada, que é caríssima no Brasil, paga aí 60, 70 mil reais a cadeira, e o cara não pode ter isenção por quê? Ele faz tratamento também com o médico, paga caro nos médicos dele. Então, pessoal, o que eu penso é o seguinte, meu pensamento, minha opinião, a pessoa com deficiência tem um gasto maior por ter a deficiência, por ter uma condição diferenciada que é a deficiência, tem um prejuízo, digamos assim, por ter deficiência, tem que gastar mais. Todo mundo gasta mais. Para a gente fazer xixi, a gente gasta. Né? Quem tem lesão medular. Então, por isso tem isenção no carro. Porque tem que ter carro. Não consegue viver se não tiver um carro. Não consegue ter uma condição de vida similar à pessoa que não tem deficiência se não tiver um carro. Por isso tem isenção. Se o cara tem uma condição melhor, ele gasta mais também com sua deficiência. E não pode ter isenção? Tudo bem, não vou nem entrar nesse mérito. Vamos dizer que tudo bem. Não pode. Então vão limitar a isenção, mas limita no valor coerente. Que a maioria das pessoas consiga comprar um carro com isenção. Não é pessoa que é rica. Um carro de 100, 150 mil, não é pessoa rica. O cara pode juntar dinheiro a vida toda para ser classe média, pode juntar dinheiro a vida toda para conseguir comprar um carro de 120, 130 mil, e ele tem que ter direito à isenção. Ele está comprando um carro suado, está comprando um carro fazendo um monte de concessão na vida dele, deixando de fazer um monte de coisa para conseguir juntar dinheiro para comprar esse carro, para ter um mínimo de conforto, um mínimo de condição, para ter um carro que vai ter itens que vão ser importantes para ele conseguir dirigir com segurança. E aí não pode ter isenção? Deveria ter, né, gente? É isso que a gente pede. Outra coisa que o subsecretário falou foi em relação à hérnia de disco. Ele falou, a gente brinca que a pessoa que tem hérnia de disco tem direito de ter isenção de IPI e a gente não pode fazer nada. Para informar o subsecretário, quem tem hérnia de disco e pode ter a isenção de IPI só consegue quando tem uma limitação significativa. Hérnia de disco pode causar, sim, limitações muito graves, que a pessoa mal consegue se levantar. Pode causar formigamento na perna, a ponto dela não sentir a perna. E para dirigir vai precisar de uma adaptação. Só nesses casos a hérnia de disco dá direito à isenção. Não é toda a hérnia de disco da direito à isenção. Não é toda tendinite que dá direito à isenção. Só as mais graves. E com a alteração do laudo médico, em agosto do ano passado, né, que está sendo implantado agora esse ano, o laudo médico para isenção precisa ter os exames, né, isso é no laudo de ICMS, o de IPI vai seguir a mesma coisa. Isso fica mais rígido. Com a responsabilização também dos peritos, isso já fica mais rígido. Ou seja, a coisa já está mais rígida, não é qualquer pessoa que consegue uma isenção. Eu sei muitos casos de pessoas que tentaram 2, 3 vezes provar que a limitação era grave, porque realmente compromete a direção do carro. E o cara na 4ª vez conseguiu provar para o perito que a limitação era significativa. Outra coisa que o secretário falou, pessoas com limitações temporárias, limitação por um tempo ali que daqui a 6 meses ela melhora, consegue a isenção. Isso é exceção da exceção, pessoal. Quem consegue um laudo para isenção, que tem que passar num perito do Detran, tem que ter uma limitação significativa. Não é qualquer limitação, não. A não ser que seja fraude, a não ser que pague o perito, como já ocorreu. A gente já vê
Tem várias reportagens por aí que mostram isso. Já ocorreu no passado aí. Mas isso não acontece tão fácil mais não. Ainda mais que o pessoal está em cima com essa responsabilização de perito. O perito responde criminalmente. Se ele fizer uma fraude, ele tem que pagar o imposto junto com a pessoa com deficiência que fraudou. Então isso não é a regra, isso não acontece, não é assim que acontece. Então, não tem essa de a pessoa tem uma deficiência, daqui a pouco melhora e ela conseguiu isenção e já era. Não, cara, não é bem assim não. Na realidade, a grande maioria, mais de 90% das pessoas com deficiência vai piorando ao longo do tempo. A pessoa vai ficando mais velha, vai tendo mais limitação física. Já tem uma limitação, ela vai piorando. Outra coisa, se melhorar a limitação, deixar de existir, quando for renovar a carteira, o perito pode tirar a limitação da carteira da pessoa. A letrinha lá que você tem a limitação, né, que você tem, que te dá de isenção, a letra que tem a adaptação no carro necessário, como câmbio automático, direção hidráulica, pode sim ser retirada. Há vários casos disso. A pessoa melhora um pouco a sua condição e na renovação da carteira não tem mais isenção. A CNH volta. Isso ocorre. Então, é necessário que essas pessoas do governo tenham mais informação, pesquisem mais. Né? Tem várias pessoas aí com bastante conhecimento no mercado que podem assessorar. Mas, apesar de pontos negativos dessa audiência, a quantidade de pessoas que assistiu foi muito baixa. Em torno de 330 pessoas, 320 pessoas que acompanharam a audiência, foi muito baixa. Nós divulgamos bastante em vários grupos e muito pouca gente acompanhou de verdade. É cansativo, são 2 horas, não é fácil acompanhar. Eu não consegui acompanhar até o final porque eu tinha que acompanhar meus filhos na aulinha deles. Eles têm aula online, eu sou a pessoa que acompanha isso, tem 5 anos, então tem que acompanhar o tempo todo. Então eu tive que parar depois de 1 hora e pouco de audiência para acompanhar meus filhos, mas depois eu assisti. E quem quiser assistir, o link está na descrição. Você consegue assistir a audiência toda para você criticar. Ponto negativo foi esse, que alguns absurdos foram ditos, mas de ponto positivo, nós fomos ouvidos. Está no site da Câmara dos Deputados a audiência com os argumentos os argumentos positivos da pessoa com deficiência, que o Bacarelli falou, que o Rodrigo falou, que o Caio falou, e que foi defendido até pelo próprio Otávio Leite. Então, estão aí na Câmara dos Deputados os argumentos. E várias pessoas comentaram também. Eu fui uma das pessoas que comentei, fiz pergunta, tinha um lado de pergunta e um lado de comentários. As pessoas fizeram comentários bem pertinentes, né, do lado dos comentários ali, falando aí da discriminação que é você botar a capacidade financeira nesse benefício. Eu concordo com isso. Outras manifestações ali muito legais que eu achei ali, de pessoas falando ali na lateral ali, como é importante para a pessoa com deficiência conseguir o seu carro próprio, conseguir, né, eu defendi isso, alguns vídeos, os últimos vídeos meus foram isso, mostrando como é importante ter o carro próprio, a importância também para não condutor, para a pessoa que vai levar um filho, né, que eles querem colocar um limite à deficiência do filho da pessoa. 70, 90 mil reais é o limite da deficiência, que vale para a pessoa dar um mínimo de dignidade para o filho, entendeu? É uma série de situações ali que são incoerentes ao extremo, né? Essa limitação é incoerente, todo mundo já concordou com isso. E agora, o que pode ser feito? Agora, a MP está em votação, tem até o final desse mês para ser votada. Depois pode ser prorrogada por mais 60 dias. Então pode ter mais 2 meses pela frente ainda com ela valendo. E se aí chegar no final de 60 dias não for votada, aí ela caduca, né? Aí ela perde a eficácia e volta ao que era antes. Mas não dá para esperar. Tem muita gente que está precisando do carro. Muita gente que acabou de fazer as isenções e não tem carro para comprar. Não tem carro simplesmente. Então a gente precisa que uma dessas emendas, pelo menos uma dessas emendas, seja
aprovada, né? São 20 emendas que pedem para suprimir o artigo 2º e voltar ao que era antes, a isenção de IPI. E tem outras tantas emendas aí que pedem para aumentar o limite. Então, está na mão dos deputados. O povo falou, o povo foi ouvido. E vai haver uma outra audiência, dia 27/4. Daqui a uma semana vai ter uma outra audiência, terça-feira que vem. Vai ter uma outra audiência. A deputada Rosana Vale pediu sobre esse mesmo assunto. E vão acompanhar, pessoal. Se você não participou dessa, participe da próxima. Fica um tempinho lá, se manifeste, só para fazer uma manifestação, um comentário, uma pergunta, ou votar nas perguntas. Porque nas perguntas que estão lá, tem um sistema de votação, as mais votadas, eles colocam em pauta para as pessoas responderem. O deputado Otávio Leite falou uma delas para o subsecretário da Receita, ele ficou até enrolado aí para responder, né? Mas vamos participar, porque é a forma que a gente tem de ser ouvido. Essas audiências públicas tá para todos participarem, todos serem ouvidos e se manifestarem. Eu gostei das manifestações que eu vi ali. Gostei de saber que a gente tem esse canal, essa audiência pública, e vai haver outra. Então vamos participar. Não tem outra opção para a gente, a não ser, né, mandar e-mail para os deputados e participar dessas audiências e ficar ligado do que acontece, porque a gente realmente não consegue, a gente não tem poder de decisão, né, sobre essa situação. Os deputados, que são nossos representantes, é que têm esse poder e cabe a eles votar e acabar com esse absurdo que é essa MP limitando a isenção de IPI. E depois vem o ICMS, mas aí é outra coisa, né? E vocês que acompanharam a audiência, o que vocês acharam? Fala nos comentários aí pra gente, se vocês concordam, né, que tem um lado positivo, apesar dos absurdos que foram, apesar da baixa audiência, né, baixo número de pessoas que acompanhou. O que vocês acham? Não deixe de dar um like para ajudar o nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo.